O coração de Ji-eun batia descompassado enquanto ela corria pelas ruas estreitas de Gangnam, o distrito pulsante de Seul, onde as luzes de neon piscavam como estrelas artificiais contra o céu nublado da noite. "Min-ho, onde você se meteu, moleque?" gritou ela, a voz ecoando entre os prédios altos e os vendedores ambulantes que fritavam tteokbokki no vapor quente. Fazia apenas 10 minutos que o garotinho de 5 anos havia sumido de vista, mas para Ji-eun pareciam horas. Ela era só uma babá temporária, contratada por uma agência de empregos precários para cuidar do filho de um cliente importante. Ninguém havia dito que era o herdeiro de um mafioso coreano. Aos 24 anos, Ji-eun mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado, em um beco de Mapugu, trabalhando como faxineira de dia e babá à noite para juntar moedas. Sua vida era um ciclo de ônibus lotados, ramen instantâneo e sonhos adiados de estudar design gráfico. Mas agora o pânico a consumia. Se perdesse aquela criança, não só perderia o pagamento de uma semana, mas talvez tudo. Ela parou ofegante em uma pracinha movimentada, perto do Coex Mall, onde famílias passeavam e casais riam sob as árvores iluminadas. Seus olhos varriam a multidão. O cheiro de castanhas assadas misturava-se ao perfume caro das mulheres elegantes. De repente, um chorinho familiar cortou o ar. Ali, encostado em uma parede grafitada, Min-ho estava sentado no chão, lambuzado de sorvete derretido, os olhinhos inchados de choro. "Tia Ji-eun, eu quis ver os peixes no aquário, mas me perdi", soluçou ele, estendendo os bracinhos sujos. Ji-eun o abraçou com força, aliviada, o coração ainda acelerado. "Graças a Deus, seu danadinho. Nunca mais faça isso, tá? Vamos voltar para casa agora." Ela limpou o rosto dele com a manga da blusa velha, ignorando as olhadelas curiosas dos transeuntes. Mas enquanto se levantava carregando o menino no colo, uma sombra alta se projetou sobre eles. Um homem de terno impecável, com ombros largos e uma cicatriz sutil na mandíbula, surgiu do nada, flanqueado por 2 guardas de expressão dura. Seus olhos, escuros e penetrantes como a noite de Seul, fixaram-se nela com uma intensidade que fez Ji-eun congelar. "Você é a babá?" perguntou ele, a voz grave e controlada, com um tom que não admitia demora. Era Kang Tae-jun, o temido chefe da organização Incheon Black Dragons, o clã que controlava o submundo de contrabando e cassinos ilegais na capital. Aos 32 anos, Tae-jun era uma lenda sussurrada nos becos de Itaewon e nos clubes de Hongdae, um homem que construíra um império com punhos de ferro e alianças traiçoeiras. Seu filho, Min-ho, era seu único ponto fraco, o herdeiro que ele protegia com ferocidade, especialmente após a morte da esposa em um acidente anos antes. Ele não confiava em ninguém, mas a agência havia garantido discrição. Agora, ali estava ela, uma garota comum com roupas gastas e cabelo preso em um coque bagunçado, segurando seu mundo inteiro nos braços. Ji-eun engoliu em seco, o peso do olhar dele como uma ameaça velada. Sim, senhor. Eu sou Park Ji-eun, desculpe, ele só. Quis ver o aquário. Eu o encontrei agora. Não vai acontecer de novo." Sua voz tremia ligeiramente, mas ela ergueu o queixo, recusando-se a parecer fraca. O contraste era gritante. Ela, com suas unhas roídas e sapatos surrados, contra o homem que exalava poder. O relógio de ouro no pulso, o perfume amadeirado que invadia o ar úmido da noite. Tae-jun se aproximou, ignorando os guardas que mantinham distância discreta. Ele estendeu a mão para tocar o rosto de Min-ho, que se aninhou no ombro de Ji-eun com um sorriso sonolento. "Meu filho perdeu você por segundos, e você o trouxe de volta, mas e se não tivesse?" Seus olhos se voltaram para ela, traçando seu rosto com uma curiosidade que beirava o perigo. Havia algo ali, além da raiva, uma faísca de admiração relutante pela calma dela, sob pressão. Ji-eun sentiu um arrepio, não só de medo, mas de algo inexplicável, como se o ar entre eles carregasse eletricidade. "Eu cuido bem dele, Sr. Kang. Ele adora desenhar comigo, e eu sempre verifico as portas", defendeu-se ela, tentando soar profissional. Mas sua mão tremia ao ajeitar a mochila do menino. Um dos guardas murmurou algo no celular,
e Tai-jun acenou para que se calasse. Ele era alto, imponente, e de perto, Ji-eun notou as linhas de tensão ao redor de seus olhos, marcas de noites sem dormir, de um mundo onde a fraqueza era fatal. Segundos podem custar vidas no meu mundo, senhorita Park, disse ele, a voz baixando para um tom quase íntimo, fazendo o estômago dela revirar. Você sabe quem eu sou? Ela assentiu devagar, o coração martelando. Todo mundo em Seul ouvia histórias sobre os Black Dragons, os carros blindados nas ruas de Yeouido, as festas exclusivas em penthouses de Apgujeong. Então você entende que não posso arriscar. A partir de agora, você mora na minha casa, comigo, para garantir que isso não se repita. Ji-eun piscou atônita, o peso de Min-ho esquecido por um instante. O quê? Mora com o senhor? Eu tenho minha vida, meu trabalho. Isso é loucura. Mas os olhos dele, fixos nos dela, não deixavam espaço para discussão. Os guardas se moveram e uma limusine preta surgiu na esquina, ronronando como uma pantera. Tai-jun pegou o filho dos braços dela com gentileza surpreendente, mas seu toque roçou o dela. Um contato breve, quente, que enviou um choque pelo corpo de Ji-eun. Ele se afastou, mas virou-se uma última vez. Não é um pedido, é uma ordem. Se recusar, sua agência e sua vida vão complicar. Enquanto a limusine se afastava, deixando Ji-eun sozinha na pracinha barulhenta, ela sentiu o chão sumir. O que diabos acabara de acontecer? E por que, apesar do medo, uma parte dela, traidora e imprudente, sentia um formigamento inexplicável ao lembrar daquele toque? Ji-eun ficou parada na pracinha por longos minutos, o burburinho da multidão de Gangnam parecendo distante, como um sonho ruim. A limusine preta havia desaparecido na avenida movimentada, levando Min-ho e o homem que acabara de virar sua vida de cabeça para baixo. Mora com ele? Isso é insano, murmurou ela para si mesma, esfregando os braços como se pudesse afastar o frio que subia pela espinha. O ar úmido de Seul carregava o cheiro de chuva iminente, misturado ao vapor de comida de rua, mas nada disso a acalmava. Ela pegou o metrô de volta para Mapugu, o vagão lotado a espremendo contra desconhecidos, enquanto sua mente girava em torno daquelas palavras. É uma ordem. Como se ela fosse uma peça em um jogo que nem entendia. No dia seguinte, o sol fraco de outono filtrava pelas janelas embaçadas de seu quartinho apertado, iluminando pilhas de contas não pagas sobre a mesa improvisada. Ji-eun mal dormira, revirando na cama fina, imaginando o pior. Homens de terno invadindo sua casa. Ou pior, a agência de empregos a demitindo por incidente com cliente VIP. Ela era só uma garota comum, filha de um pai que dirigia táxi até o esgotamento e uma mãe que costurava roupas em uma fábrica para sustentar a família. Aos 24, Ji-eun sonhava em escapar da rotina de faxina e bicos, mas agora isso parecia um luxo distante. O celular vibrou com uma mensagem da agência. Senhorita Park, compareça imediatamente à residência do Sr. Kang em Apgujeong. Veículo a caminho. Não se atrase. Seu estômago revirou. Apgujeong, o bairro chique de Seul, com suas boutiques de grife e cafés instagramáveis. Um mundo paralelo ao dela. Ela vestiu a melhor blusa que tinha, uma saia simples e tênis limpos, amarrando o cabelo em um rabo de cavalo. Meia hora depois, um SUV preto parou em frente ao seu prédio decadente e um guarda corpulento, o mesmo da noite anterior, com uma tatuagem discreta de dragão no pescoço, acenou para ela entrar. Senhorita Park, o chefe não gosta de esperas, disse ele em tom seco sem mais explicações. O carro serpenteou pelas ruas de Gangnam, passando pelo rio Han reluzente, até parar em uma mansão moderna escondida atrás de portões altos em Apgujeong-dong. O lugar era imponente, paredes de vidro, jardim impecável e câmeras em cada canto, como um forte disfarçado de luxo. Ji-eun desceu, as pernas trêmulas, e foi escoltada por um corredor amplo, decorado com quadros abstratos e o aroma sutil de incenso. No living room vasto, com vista para a cidade, Min-ho brincava no tapete com blocos de montar, rindo alto. Ao lado dele, Tai-jun estava de pé,
folheando papéis em uma mesa de mármore, o terno cinza impecável, contrastando com a bagunça infantil. Ele ergueu os olhos ao ouvi-la entrar, e por um segundo, Ji-eun jurou ver um brilho de alívio. Ou seria diversão, em seu rosto estoico. Você veio. Bom, disse ele, a voz grave ecoando no espaço amplo. Min-ho correu para ela, abraçando suas pernas. Tia Ji-eun, papai disse que você vai morar aqui. Vai ser legal, a gente pode desenhar todo dia. Ji-eun se abaixou para abraçá-lo, forçando um sorriso, mas seu coração batia forte. Ei, campeão, parece que sim, né? Ela ergueu o olhar para Tae-jun, que observava a cena com os braços cruzados, a cicatriz na mandíbula se destacando à luz do sol. Senhor Kang, isso é sério? Eu mal te conheço. E minha vida. Eu tenho que trabalhar, pagar contas. Ele se aproximou, devagar, parando perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo e o perfume amadeirado que a noite anterior deixara em sua memória. Sua vida agora inclui proteger meu filho. O quarto de hóspedes está pronto. Uma empregada, a senhora Kim, minha governanta há anos, vai te mostrar tudo. Ele gesticulou para uma mulher idosa de cabelos grisalhos e sorriso gentil que surgiu de uma porta lateral, carregando uma bandeja de chá verde. Senhorita Park, bem-vinda. O chefe é exigente, mas Min-ho precisa de você. Enquanto a senhora Kim servia o chá, Tae-jun sentou-se no sofá, gesticulando para Ji-eun se juntar. Ela hesitou, mas obedeceu, sentindo-se minúscula ao lado dele. Min-ho subiu no colo do pai e Tae-jun o ajeitou com uma ternura que contrastava com sua reputação. Por que eu? Tem babás profissionais por aí? Perguntou ela, soprando o chá quente, tentando soar casual. Seus olhos se encontraram e ele inclinou a cabeça, um sorriso mínimo curvando seus lábios, o primeiro que ela via e que a pegou de surpresa. Porque você o encontrou em segundos e porque ele gosta de você. No meu mundo, lealdade é rara. Havia um tom possessivo ali, como se ele já a marcasse como sua. Ji-eun corou desviando o olhar para o jardim, onde folhas de ginkgo caíam preguiçosamente. A tarde passou em um turbilhão. A senhora Kim mostrou o quarto dela. Um espaço amplo com cama king size, banheiro chique e vista para o skyline de Seul, algo que Ji-eun só vira em dramas de TV. O chefe cuida bem de quem cuida dele, comentou a governanta com um piscar de olho, enquanto arrumava as poucas roupas de Ji-eun na cômoda. Mas o choque veio quando dois guardas, homens de rostos impassíveis, um chamado Jae e o outro Min-woo, apareceram para treiná-la em protocolos de segurança. Se vir algo estranho, avise. Nada de sair sozinha à noite, grunhiu Jae, demonstrando como usar um alarme de pânico no celular dela. No jantar, na sala de jantar iluminada por lustres, Tae-jun presidia a mesa com Min-ho ao lado, e Ji-eun sentada à frente. A comida era elaborada. Bibimbap fresco, bulgogi suculento e kimchi caseiro, servido por empregados silenciosos. Coma, você parece faminta, disse ele, empurrando um prato para ela. Ji-eun riu nervosamente, espetando um pedaço de carne. Eu? Faminta? Só se for por ramen barato. Isso aqui é demais. Ele ergueu uma sobrancelha e pela primeira vez uma faísca de humor surgiu. Ramen? Meu filho merece melhor. E você também, enquanto estiver aqui. O toque veio inocente. Min-ho derrubou o suco e Tae-jun se esticou para limpar, sua mão roçando a de Ji-eun sobre a mesa. O contato foi breve, mas elétrico, pele quente contra pele, enviando um formigamento pelo braço dela. Ele não se afastou imediatamente, os olhos fixos nos dela por um segundo a mais, e Ji-eun sentiu o ar ficar pesado, carregado de algo além de gratidão. Cuidado, senhorita Park. Meu mundo engole os descuidados, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, mas com um tom que misturava aviso e convite. Mais tarde, enquanto colocava Min-ho na cama no quarto infantil cheio de brinquedos high-tech, Ji-eun ouviu vozes no corredor. Espiando pela porta entreaberta, viu Tae-jun ao telefone, a voz afiada. Diga aos Lee que o acordo é meu. Se ousarem se aproximar do meu território em Hongdae, vão se arrepender. Ele desligou, passando a mão pelo cabelo, e por um instante pareceu vulnerável.
um homem carregando o peso de um império. Mas quando ele a viu observando, seu rosto endureceu. Vá dormir, Dion. Amanhã você começa de verdade. Ela assentiu, fechando a porta do quarto dela com o coração acelerado. Deitada na cama fofa, o silêncio da mansão a sufocava, interrompido apenas pelo zumbido distante da cidade. Por que ele a olhava assim? E por que, apesar do perigo pairando como uma sombra, ela sentia uma atração perigosa crescendo, como uma faísca em pólvora seca? Mas antes que pudesse dormir, um barulho veio do jardim. Passos, sussurros. Alguém estava lá fora, e os guardas não pareciam notar. Dion se sentou na cama, o coração disparado como um tambor de guerra. O barulho no jardim, passos leves, um sussurro abafado, cortava o silêncio da mansão como uma lâmina. Ela agarrou o celular, o alarme de pânico que Jay havia instalado piscando na tela, mas hesitou. E se fosse só o vento nas folhas de ginkgo ou um gato vadios? Mas algo no tom daqueles murmúrios a inquietava, como se carregassem segredos que não eram para seus ouvidos. Deslizando os pés para o chão frio de madeira, ela vestiu um hobby fino sobre o pijama simples e entreabriu a porta do quarto. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma luz fraca no fim, onde a porta do escritório de Tai-jun ainda transbordava uma fresta de claridade. Com cuidado, ela avançou pelo tapete macio, o ar da casa carregado de um perfume residual de chá e algo mais terroso, como chuva recente. Os sussurros vinham de fora, filtrados pelas janelas panorâmicas do living room. Ji-un se esgueirou até lá, espiando pela cortina. No jardim iluminado por holofotes discretos, duas figuras sombrias se moviam entre as sombras das árvores. Não guardas, pois Jay e Min-woo patrulhavam a entrada principal. Um deles gesticulava animado, o outro assentia, e de repente um brilho metálico reluziu na mão de um. Uma faca? Seu estômago se contraiu. Merda, o que é isso? Pensou ela, recuando devagar. Mas o piso rangeu sob seu pé, um som traiçoeiro no silêncio. Os homens pararam, cabeças virando na direção da casa. Dion congelou, o pânico subindo pela garganta. Antes que pudesse correr, uma mão forte cobriu sua boca por trás, puxando-a contra um peito largo e quente. Shh! Sussurrou uma voz grave em seu ouvido, o hálito quente roçando sua nuca. Era Tai-jun, seu corpo pressionado contra o dela, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora, e ela sentiu o batimento acelerado do coração dele ecoando no seu. O perfume amadeirado dele a envolveu, misturado ao cheiro sutil de colônia e tensão, fazendo suas pernas fraquejarem. Ele a arrastou para as sombras do corredor, os dois colados um ao outro, respirando o mesmo ar rarefeito. Fique quieta, murmurou ele, os lábios quase tocando sua orelha, enviando arrepios pela espinha dela. Ji-eun assentiu, os olhos arregalados, mas não conseguia ignorar a proximidade. O calor de seu peito contra suas costas, a mão grande ainda sobre sua boca, os dedos roçando levemente sua pele. Era íntimo demais, perigoso demais, e uma faísca de desejo traidor se acendeu em meio ao medo. Os homens no jardim trocaram palavras baixas e se afastaram, desaparecendo na cerca alta, mas Tai-jun não a soltou imediatamente. Eles eram espiões dos Lee, rivais se te vissem, disse ele, a voz rouca finalmente removendo a mão, mas mantendo o braço na cintura dela por mais um segundo. Ji-eun se virou devagar, o rosto corado, o hobby escorregando ligeiramente no ombro. Eles estavam perto o suficiente para que ela visse as linhas finas de fadiga em seus olhos escuros, a cicatriz na mandíbula se contraindo. Elsmassim, eu ouvi barulhos. Desculpa, eu não queria me meter, gaguejou ela tentando recuar, mas a parede a impediu. Tai-jun não se moveu, seu olhar descendo para os lábios dela por um instante, como se traçasse um mapa proibido. Você se meteu no meu mundo no momento em que pisou aqui, Ji-eun. E agora isso. Ele ergueu a mão, tocando o ombro exposto dela para ajeitar o hobby, o contato leve como uma pluma, mas queimando como brasa. Ela prendeu a respiração, o ar entre eles carregado de eletricidade, de um desejo que nenhum dos dois admitia. Por que você faz isso?
Me traz para cá, me arrasta para esse caos, perguntou ela, a voz baixa, mas com um tom de desafio misturado à curiosidade. Taijun suspirou, passando a mão pelo cabelo, revelando uma rachadura em sua armadura, os ombros tensos relaxando por um segundo. Minho precisa de estabilidade, minha esposa. Ela se foi por causa desse mundo. Um carro capotado que não foi acidente. Eu jurei protegê-lo, mas sou um alvo ambulante. Você o achou, o acalmou. Ele ri com você de um jeito que não ri comigo. Seus olhos se suavizaram, vulneráveis, e ele se inclinou mais perto, o nariz quase roçando o dela. E eu? Eu vejo em você algo que não esperava, alguém que não tem medo de me encarar. Ji-eun riu baixinho, nervosa, para quebrar a tensão, mas saiu como um som trêmulo. Medo? Eu estou apavorada, Sr. Kang. Mas você age como se eu fosse parte disso tudo. E eu sou só uma babá que come ramen no café da manhã. Ele sorriu de lado, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto estoico, e por um momento, o mafioso sumiu, deixando só um homem atraído. Ramen. Amanhã eu te mostro o que é um café de verdade. Mas sem gracinhas, ou eu te obrigo a provar kimchi apimentado até implorar por misericórdia. O humor na voz dele a pegou de surpresa, e ela riu de verdade, o som ecoando suave no corredor. Desafio aceito. Mas se eu ganhar, você me deixa sair sozinha um dia. O ar ficou mais pesado, os olhares se entrelaçando, e Taijun ergueu a mão para tocar seu rosto, o polegar roçando sua bochecha. O toque era hesitante, exploratório, e Ji-eun sentiu o calor subir pelo pescoço, o corpo inclinando-se involuntariamente para ele. Seus lábios se aproximaram, o fôlego misturando-se, prometendo um beijo que pairava no ar como uma ameaça doce. Mas um bip agudo cortou o momento. O alarme do jardim, ativado pelos guardas. Taijun se afastou bruscamente, os olhos endurecendo de novo. Eles voltaram. Fique aqui. Ele saiu correndo para o jardim, gritando ordens para Jae e Min-woo, que surgiram armados das sombras. Ji-eun se encostou na parede, o coração ainda galopando, tocando a bochecha onde ele a havia roçado. O desejo latejava, misturado ao medo, mas uma nova preocupação a invadiu. Tiros ecoaram baixos no jardim, e uma voz gritou algo sobre o chefe traidor. O que diabos estava acontecendo lá fora? E por que, no meio do caos, ela só conseguia pensar no quase beijo que nunca veio? Os tiros ecoaram como trovões abafados no jardim, fazendo Ji-eun se encolher contra a parede do corredor, o coração martelando no peito. O ar da mansão, antes calmo e perfumado de incenso, agora carregava o cheiro acre de pólvora e terra úmida. Ela ouviu Taijun gritando ordens em coreano rápido e afiado. Cubram o flanco, não deixem eles escaparem, seguido pelo som de passos pesados e o clique de armas sendo engatilhadas. Jae e Min-woo responderam com eficiência militar, mas a voz que gritara chefe traidor ainda pairava em sua mente, como uma acusação venenosa. Traidor? De quem? E o que isso significava para eles? Ji-eun correu de volta para o quarto de Min-ho, o hobby se abrindo ligeiramente enquanto ela trancava a porta e se aproximava da cama do menino. Ele dormia profundamente, o rostinho angelical iluminado pela luz noturna em forma de dragão, ironia cruel, pensou ela. Shh, fica quietinho, campeão, sussurrou, cobrindo-o melhor com o edredom macio, embora ele nem se mexesse, mas o pânico a consumia. E se os tiros acordassem o garoto? E se aqueles homens voltassem pela casa? Ela se sentou no chão ao lado da cama, abraçando os joelhos, o corpo ainda formigando do toque de Taijun minutos antes. Aquele quase beijo. Era loucura pensar nisso agora, no meio do inferno, mas o calor da mão dele em sua bochecha persistia como uma marca. Minutos se arrastaram como horas até que o silêncio retornou, quebrado apenas pelo zumbido distante da cidade. A porta se abriu devagar, e Taijun entrou, o terno rasgado no ombro, uma mancha de sangue dele, manchando a camisa branca. Seus olhos escuros varreram o quarto, suavizando ao ver Min-ho dormindo e Ji-eun encolhida como uma criança assustada. Eles fugiram, 2 dos Lee, confirmando o que eu suspeitava, uma emboscada para testar minhas defesas.
Ele fechou a porta com cuidado, aproximando-se dela devagar, como se temesse que ela se quebrasse. O cheiro de suor e perigo emanava dele, misturando-se ao perfume amadeirado que ela já associava à sua presença. Ji-eun se levantou, as pernas trêmulas, e tocou o braço dele instintivamente. Você está ferido? Meu Deus, isso é sangue? Seus dedos roçaram a pele quente sob a camisa, e ele sibilou baixinho, mas não se afastou. Em vez disso, cobriu a mão dela com a sua, maior e calejada, segurando-a ali por um segundo a mais. Só um arranhão, nada que mude o jogo. Mas seus olhos traíam a mentira. Havia dor ali, não só física, mas algo mais profundo, como se a acusação de traição o corroesse por dentro. Ela o puxou para o banheiro adjacente, ignorando sua resistência, e molhou uma toalha no lavatório de mármore frio. Senta aí. Eu cuido disso. Pelo menos uma vez eu mando. Ele obedeceu, surpreso, sentando-se na borda da banheira, enquanto ela limpava o corte superficial no ombro. O vapor da água morna enchia o ar, e o toque dela era gentil, hesitante, traçando a linha da ferida com o pano úmido. Tae-jun observava, o peito subindo e descendo devagar, os olhos fixos no rosto dela, nas sardas leves no nariz, no cabelo bagunçado caindo sobre a testa. Você não precisa fazer isso, Ji-eun. Eu tenho médicos, mas eu quero, murmurou ela, sem erguer o olhar, sentindo o calor da pele dele irradiar para suas mãos. O momento era íntimo, carregado de uma tensão que ia além do medo. O vapor os envolvia como uma névoa, e ela se inclinou mais perto para aplicar um curativo improvisado, o peito quase roçando o dele. Seus olhares se encontraram. E o ar ficou espesso, o fôlego dele misturando-se ao dela. Por que eles te chamaram de traidor? O que está acontecendo de verdade nesse seu mundo? Tae-jun hesitou, a mão subindo para tocar o braço dela, os dedos traçando um caminho lento até o pulso. O toque era elétrico, possessivo, fazendo o pulso dela acelerar. Os Lee querem meu território em Hongdae, os cassinos, as rotas de contrabando. Eu recusei uma aliança que envolveria sacrifícios, trair meus próprios homens para ganhar poder. Mas eles espalharam boatos, e agora, com você aqui. Ele parou, o polegar roçando a parte interna do pulso dela, um gesto que enviou arrepios pela espinha. Você é uma fraqueza, Ji-eun, minha fraqueza. Se souberem que Min-ho depende de você, vão usar isso contra mim. Ela recuou ligeiramente, o curativo pronto, mas o corpo ainda próximo o suficiente para sentir o calor dele. Então me mande embora. Eu não pedi para entrar nessa bagunça. Minha vida era simples. Contas, ramen, sonhos bobos. Agora eu fico presa aqui, sentindo isso. As palavras saíram trêmulas, e ela gesticulou entre eles, o desejo e o medo colidindo em seu peito. Tae-jun se levantou devagar, encurralando-a contra a pia, as mãos apoiadas de cada lado, o corpo alto e imponente a cercando. Você acha que eu posso te deixar ir? Depois de ver como você cuida dele? Como você me olha sem medo, mesmo agora? Sua voz era rouca, e ele se inclinou, os lábios a centímetros dos dela, o hálito quente roçando sua pele. O desejo era palpável. Uma faísca pronta para incendiar. Ela sentiu o corpo dele tenso, controlado, mas ansiando por mais. Ji-eun prendeu a respiração, as mãos subindo para o peito dele, sentindo o batimento forte sob a camisa. E se eu quiser ir? Isso é amor ou prisão, Tae-jun? O uso do nome dele sem o senhor o pegou de surpresa e ele sorriu de lado, um toque de humor cortando a intensidade. Prisão. Eu chamo de proteção. Mas se você fugir, eu te encontro. E aí te obrigo a comer quinti até admitir que quer ficar. Ela riu baixinho, o som leve aliviando o ar, mas o riso morreu quando ele tocou seu rosto, o polegar traçando o contorno dos lábios. O beijo veio devagar, hesitante no início, lábios quentes se encontrando, suaves, explorando. Era fogo contido, mãos se entrelaçando, corpos se pressionando, o vapor os envolvendo como um casulo. Ela se derreteu contra ele, o mundo mafioso esquecido por um instante,
substituído por um anseio puro, sensual, que a fazia tremer. Mas o dilema a atingiu como um soco. Isso era real, ou só mais uma fraqueza em um império de mentiras? Ela se afastou primeiro, ofegante, os olhos brilhando. Eu não posso ser o motivo da sua queda. Meus pais, eles não merecem saber que a filha deles está no meio de tiros e traições. Taijun franziu a testa, a possessividade voltando. Ninguém vai te tocar, eu juro. Mas o celular dele vibrou na mesa do banheiro, uma mensagem piscando. Lee sabe da garota. Exija lealdade ou perca tudo. Reunião amanhã. Ele amaldiçoou baixinho, o rosto endurecendo. Eles sabem de você. Isso muda tudo. Ji-un sentiu o pânico subir de novo. O quê? Como? Antes que ele respondesse, um barulho veio da porta principal. Batidas insistentes, vozes familiares. A senhora Kim gritou do andar de baixo. Senhor Kang, a polícia! Eles estão aqui por causa dos tiros. Taijun a puxou para o quarto, trancando a porta. Fique com Minho. Eu resolvo isso. Mas enquanto ele saía, ela viu o conflito em seus olhos. O mafioso versus o homem que a queria. E se a polícia descobrisse tudo? Se ele tivesse que escolher entre o Império e eles? O som de sirenes encheu a noite, e Ji-eun abraçou Minho, o coração apertado. Mas o pior veio em uma mensagem anônima no celular dela, deixada discretamente no quarto. Fuja agora, ou o chefe te sacrifica. Os Lee oferecem mais. Traição ou armadilha? Ji-eun apertou Minho contra o peito, o corpinho quente do menino se aninhando em seu colo, enquanto as sirenes da polícia cortavam a noite de Apgujeong como lâminas afiadas. O som ecoava pelas paredes de vidro da mansão, misturando-se ao zumbido distante do tráfego de Seul e ao seu próprio coração galopante. A mensagem no celular queimava em sua mente. Fuja agora, ou o chefe te sacrifica. Os Lee oferecem mais. Quem diabos havia deixado aquilo ali? Um dos guardas? A senhora Kim? Ou pior, alguém infiltrado na casa de Taijun? Ela olhou para a porta trancada, o pânico se instalando como uma névoa fria. Se a polícia entrasse, o que diriam sobre os tiros? Sobre ela, uma babá comum no meio de um ninho de mafiosos. Lá embaixo, vozes se erguiam. Taijun, com sua autoridade grave, acalmando os policiais, enquanto Jae e Min-woo murmuravam desculpas sobre fogo de artifício maluco e intrusos no jardim. A senhora Kim tagarelava algo sobre uma festa particular, sua voz trêmula, mas convincente. Ji-eun ouviu os passos subirem a escada, e então a batida na porta do quarto. Senhorita Park, é a polícia. Abra, por favor. Seu estômago revirou. Ela se levantou devagar, cobrindo Min-ho com o edredom, e entreabriu a porta, o rosto pálido sob a luz fraca. 2 agentes uniformizados a encararam, um deles com um bloco de notas na mão. Soubemos de distúrbios aqui. Você viu algo? Ji-un engoliu em seco, forçando um sorriso inocente, o tipo que usava no metrô lotado para evitar olhares curiosos. Eu? Não, senhores. Eu cuido do menino, e estávamos dormindo. Deve ter sido o vento ou vizinhos barulhentos. Eles trocaram olhares céticos, mas Taijun surgiu no corredor atrás deles, o terno ainda desarrumado, o curativo improvisado visível no ombro. Ela é só a babá, oficiais. Nada demais. Eu cuido da segurança aqui. Sua voz era um manto de autoridade, e os policiais assentiram, recuando após algumas perguntas rotineiras. Mas quando se foram, a casa mergulhou em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio invisível. Taijun entrou no quarto minutos depois, trancando a porta e se aproximando dela, com passos cansados. Seus olhos, escuros e exaustos, fixaram-se no celular dela que ela ainda segurava com força. Eles foram embora, subornados como sempre, mas isso não acaba aqui. Ele se sentou na beira da cama, o colchão afundando sob seu peso, e estendeu a mão para o aparelho. Ji-eun hesitou, o dilema corroendo-a por dentro. Tem uma mensagem. Anônima. Diz que você vai me sacrificar para os Lee. As palavras saíram baixas, acusadoras.
e ela viu o rosto dele endurecer, a cicatriz na mandíbula se contraindo como uma ferida fresca. Ele leu a mensagem, os punhos cerrando ao redor do celular. Merda, é uma armadilha. Os Lee estão plantando sementes de dúvida para me isolar. Eles sabem que você é importante para mim, para Minho, e... Ele parou, os olhos subindo para os dela, vulneráveis pela primeira vez sem a armadura de chefe. Para mim também. Minha esposa, só mim. Ela morreu porque eu confiei no homem errado. Um aliado que virou as costas pros Lee por poder. Eu jurei nunca mais deixar alguém entrar, mas você... Você me faz querer quebrar todas as regras. Sua voz rouca ecoou no quarto, e ele se inclinou para a frente, tocando o joelho dela com a mão calejada, o calor penetrando o tecido fino do pijama. Ji-eun sentiu o formigamento familiar, o desejo se misturando à raiva e ao medo, como uma poção volátil. Então por que não me deixa ir? Eu vi o que seu mundo faz. Tiros, traições, polícia na porta. Meus pais em Mapugu acham que eu trabalho em uma creche chique, não nesse circo de dragões e facas. Lágrimas quentes pinicaram seus olhos, mas ela as conteve, erguendo o queixo como na primeira noite. Tae-jun puxou-a para mais perto, os braços envolvendo sua cintura, o peito largo contra o dela. O cheiro dele, suor, colônia e algo primal, a envolveu, e ela não resistiu, as mãos subindo para os ombros dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa rasgada. Eu não posso te perder, Ji-eun. Não agora, quando tudo que eu construí pode desabar. Os Lee querem Hongdae, mas eu tenho um plano. Uma reunião amanhã, no clube em Itaewon. Vou expor o traidor entre meus homens e acabar com isso de uma vez. Ela se afastou ligeiramente, o nariz roçando o dele, o fôlego misturando-se em um sussurro quente. E eu? Fico aqui como isca? Isso é loucura, Tae-jun. Eu sinto isso também. O jeito que você me olha, como se eu fosse a única luz nessa escuridão toda. Mas se eu ficar, perco tudo. Minha liberdade, minha família. O humor surgiu inesperado. Uma faísca para aliviar o peso. E quem vai me obrigar a comer quinti se você for preso? Ele riu baixinho, o som grave vibrando contra o peito dela, e inclinou a cabeça, os lábios traçando um caminho leve pelo pescoço dela. Um toque que a fez arquear involuntariamente. Eu te encontro onde for, e te faço implorar por mais do que quinti. O beijo que veio foi urgente, faminto. Línguas se entrelaçando, mãos explorando curvas e contornos com uma urgência que beirava o desespero. Ela se derreteu contra ele, o corpo respondendo com um fogo que apagava o medo por instantes, os dedos enfiando-se no cabelo dele, puxando-o mais perto. Mas a realidade bateu como uma porta. O celular dele vibrou novamente. Uma chamada de Jay. Chefe, os Lee marcaram o encontro. Mas há um vazamento. Alguém contou sobre a garota. Tae-jun se afastou, ofegante, os olhos flamejando. Você tem que ir embora por enquanto. Fique com a senhora Kim em um esconderijo em Gangnam. Eu resolvo isso sozinho, e depois te busco. Ji-eun balançou a cabeça, o pânico voltando. Sozinho? Você vai se matar. Deixa eu ajudar. Eu posso distrair ou... Ele a silenciou com um dedo nos lábios, o toque gentil contrastando com a urgência. Não. Seu lugar é longe do fogo, mas saiba, eu luto por nós. Por Minho rindo com você, por noites sem tiros. Ele a beijou na testa, um gesto terno que a quebrou, e chamou a senhora Kim para levá-la. Enquanto o carro saía da mansão ao amanhecer, Ji-eun olhou para trás, o skyline de Seul se erguendo como um juiz silencioso. Separados agora, mas os sentimentos inegáveis a queimavam por dentro. Ela tocou os lábios, ainda inchados do beijo, e jurou, se ele caísse, ela voltaria. Mas no banco de trás, outra mensagem piscou no celular. Os Lee esperam você no encontro. Venha sozinha, ou o chefe morre. Armadilha ou chance. O coração dela se partiu ao decidir. Ji-eun apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. O carro serpenteando pelas ruas cinzentas de Gangnam ao raiar do dia. A mensagem piscava como um veneno. Os Lee esperam você no encontro. Venha sozinha, ou o chefe morre. A senhora Kim dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, mas Ji-eun não aguentava mais.
Pare o carro, disse ela, a voz firme apesar do tremor interno. A governanta piscou, surpresa. O quê? O chefe disse para te levar para o esconderijo, menina. É perigoso. Eu sei o que é perigoso, rebateu Ji-eun, abrindo a porta antes mesmo de o veículo parar completamente. Diga para ele que eu confio, mas se algo der errado, cuide de Min-ho por mim. Ela saiu correndo para uma estação de metrô próxima, o coração uma tormenta de medo e determinação. Seul acordava devagar. Vendedores montando barracas de café e frutas, o ar fresco carregado de cheiro de pão recém-assado. Mas para ela, tudo era um borrão. O encontro era no clube em Itaewon, o bairro boêmio, onde estrangeiros e coreanos se misturavam em noites de neon e segredos. Ela pegou o metrô lotado, ignorando os olhares curiosos, e desceu na estação agitada, o pulso acelerando a cada passo. O clube, um antro subterrâneo chamado Dragon's Den, ficava escondido atrás de uma fachada de bar de karaoke. Ji-eun desceu as escadas úmidas, o som de música eletrônica pulsando como um coração mecânico. 2 homens de terno a revistaram na entrada, capangas dos Lee, com tatuagens de serpentes no pescoço. A garota da babá. O chefe vai gostar, grunhiu um deles, empurrando-a para dentro. O interior era sombrio, iluminado por luzes vermelhas, mesas de pôquer vazias e o cheiro de cigarro e soju rançoso. No fundo, uma mesa longa. O líder dos Lee, um homem magro de uns 50 anos, chamado Park Ji-sung, fumava um charuto, flanqueado por meia dúzia de homens armados. Jae, o guarda de Taejun, estava lá, o traidor, revelado em um flash de traição que a fez gelar. Onde está o Kang? Perguntou Ji-sung, os olhos frios traçando o corpo dela como se fosse mercadoria. Ji-eun ergueu o queixo, o estômago revirando, mas forçando uma risada nervosa para mascarar o pavor. Ele não vem. Eu vim sozinha, como pediram. Mas se tocarem em Min-ho ou nele, eu grito até a polícia voltar. Os homens riram, mas Ji-sung se inclinou para a frente, batendo o charuto na mesa. Corajosa a putinha pobre. Seu chefe nos traiu, recusou dividir Hongdae. Agora você é o pagamento. Diga onde ele esconde os documentos dos cassinos ou vira refém de verdade. Ela engoliu em seco, o ar denso sufocando-a, mas pensou em Taejun, no beijo urgente no banheiro, no toque que a fazia tremer de desejo e medo. Vocês acham que sou idiota? Eu não sei de nada, mas sei que ele vai vir por mim. Jae se aproximou, o rosto impassível, mas com um brilho de culpa nos olhos. Desculpa, senhorita. É negócios. Ele a agarrou pelo braço, o toque bruto contrastando com a gentileza falsa, e a arrastou para uma sala lateral, onde a trancaram com uma cadeira e uma garrafa de água. Sozinha, Ji-eun respirou fundo, o coração batendo como um tambor. Taejun, por favor, venha logo, sussurrou tocando os lábios ainda sensíveis do beijo da noite anterior. Minutos viraram eternidade, até que tiros explodiram do lado de fora, o caos irrompendo como uma tempestade. Portas se escancararam, e Taejun surgiu na entrada da sala, o revólver na mão, o rosto uma máscara de fúria controlada. Atrás dele, Min-woo e reforços dos Black Dragons, mas Jae já fugia, traindo abertamente ao atirar contra seu antigo chefe. Taejun desviou, o tiro raspando sua manga, e revidou com precisão letal, derrubando o traidor no chão. Seu verme! Por isso os Lee sabiam de tudo! Rosnou ele, enquanto Ji-sung e seus homens se rendiam algemados pelos capangas. Ele correu para Ji-eun, quebrando a tranca com um chute, e a puxou para seus braços, o corpo suado e tenso pressionando o dela. Idiota! Por que veio sozinha? Eu disse para ficar segura. Sua voz era rouca, misturando raiva e alívio, as mãos percorrendo as costas dela, como se quisesse fundi-la a si. Ji-eun riu, trêmula, as lágrimas escorrendo enquanto o abraçava forte, sentindo o calor dele, o cheiro de pólvora e colônia misturados. Porque eu te amo, seu teimoso. Não ia deixar você morrer sem lutar. E olha, peguei o traidor no flagra. Jae era o rato. Ele piscou surpreso, e então riu, um som grave e genuíno que ecoou na sala destruída. Minha babá corajosa, você me salvou mais do que eu a você. O clube esvaziava,
A polícia, subornada novamente, chegando para limpar a bagunça, mas Taijun já havia dado as ordens. Os Lee acabados, Hongdai seguro, e uma reestruturação nos Black Dragons para acabar com as traições. Ele a levou para fora, para o ar fresco de Itaewon, onde o sol nascente pintava o céu de laranja. No carro blindado, com Min-ho já a bordo, a senhora Kim o trouxera, ele parou em um café de rua comprando tteokbokki fumegante e chá verde. Nada de ramen hoje. Prove isso e admita que meu mundo tem seus encantos. Jian mordeu um pedaço picante, os olhos brilhando de humor e desejo. Encantos, tipo tiros e beijos roubados. Tá bom, eu fico. Mas só se você prometer noites sem drama. Ele puxou-a para o colo no banco de trás, os lábios capturando os dela em um beijo lento, profundo, cheio de promessas. As mãos dele traçaram sua cintura, o toque possessivo, mas terno, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Min-ho riu do acento infantil, batendo palmas. Papai e tia Ji-eun se beijando. Legal. Taijun se afastou, ofegante, os olhos escuros, cheios de amor. Eu saio do topo, Ji-eun. Viro conselheiro, protejo o que importa. Você, Min-ho, nossa família. Sem mais segredos. Ela assentiu, o coração pleno, e se aninhou contra ele enquanto o carro rumava para casa. Uma nova vida em Seul, onde o perigo virava passado e o desejo eterno. Sob as luzes da cidade eles eram invencíveis juntos.